muito obrigada a todos e a todas. É uma alegria imensa e uma grande honra estar aqui nesta tarde com os senhores e com as senhoras para falar desse tema que nos une há tantos anos e que nos apaixona tão intensamente, que é a liberdade religiosa. Eu, antes de tudo mais, quero cumprimentar a presidente da ANAJURE, doutora Edna Zilli. É um prazer revê-la. Estivemos juntas no Tribunal Superior Eleitoral há menos de um mês. Meus cumprimentos, presidente. Quero saudar também o doutor Luiz Braga, diretor de compliance da ANAJURE, meu amigo de muitos anos, 5, porque daí a gente estava saindo do colegial nessa fase, né, Luiz? Há 5 anos atrás a gente foi colega de turma, então, 5 anos de amizade. Quero cumprimentar o defensor público geral federal, doutor Daniel Pereira, nosso anfitrião neste evento. Quero deixar aqui os nossos agradecimentos por estarmos aqui na sua casa, doutor Daniel. Muito obrigado por nos ter. Quero cumprimentar também o meu amigo também, de uns 5, 6 anos, não mais do que isso, época de formatura, doutor Flávio Pancieri, que estará conosco nesta tarde, nos brindando com seus conhecimentos. Minhas senhoras e meus senhores, o tema, Edna, eu não podia estar mais feliz, porque essa minha fala de hoje reúne as minhas duas paixões, que é a jurisdição eleitoral, da qual fiz parte como advogada militante por 15 anos, e a liberdade religiosa, que é o tema da minha paixão, que foi objeto da minha dissertação de mestrado em 2007, muitos anos atrás, e que foi o pontapé dessa nossa jornada de reflexão sobre liberdade religiosa, jornada em cujo âmbito fiz todas essas amizades que os anos não tiraram de mim, para minha alegria e para minha sorte. E é interessante, porque quando, defensor público, quando eu fui escolher o tema da minha dissertação de mestrado, claro, não sei se eu já te contei isso, indo para São Paulo, com todo aquele ônus de deslocamento, e tinha que ir 2 vezes por semana. E aí meu pai falou assim: filha, e aí? Você vai estudar o que em São Paulo, né? Direito tributário, né? Grandes teses, petróleo e gás, o que você vai estudar, minha filha? Então, pai, eu vou estudar liberdade religiosa e separação de Estado e Igreja. Ele, meu Deus do céu, você vai ganhar dinheiro como, minha filha? E achava que aquilo, em nenhum momento, aquela paixão acadêmica ia se somar com a minha trajetória profissional prática. Até que em 2010, doutor Daniel, eu, advogada eleitoral, já muito militante, fui procurada por um candidato a deputado estadual em Alagoas. E hoje o caminho dele também se consolidou e os horizontes dessa pessoa se ampliaram substancialmente. Dizendo o seguinte: doutora, a senhora é especialista em direito eleitoral. Eu falei: estou sofrendo uma ação aqui no meu estado e vão caçar o meu mandato. Eu falei: mas o que a senhora aprontou, né? E eu disse: não. Uma determinada denominação religiosa fez uma missa campestre, um culto campestre, era um evento aberto, numa praça, franqueada a presença para todos e todas. E lá pelas tantas, como era setembro de um mês eleitoral, havia muitas autoridades públicas ali. E o celebrante chamou todos aqueles que eram candidatos naquela eleição para que subissem ao palco, onde ele celebrava aquela celebração religiosa, né? E ele colocou todos enfileirados, isso é bom dizer, doutor Daniel, tinha adversários, tinham 4, 5 candidatos a deputados estaduais, então, enfim, concorriam entre si, tinha mais de um candidato a deputado federal, tinha 2 candidatos ao Senado, candidato a governo, estava todo mundo ali, porque era um grande evento, né? E ele enfileirou os presentes e pediu que todos fizessem uma oração. E deu uma bênção a todos indistintamente, sem nenhum tipo de favorecimento, condução nem nada disso. E todos eles desceram. E assim foi. E um dos presentes, então, sofreu uma ação de cassação de mandato eletivo por suposto abuso do poder religioso. E esse foi o primeiro processo envolvendo essa tese de que temos notícia no Tribunal Superior Eleitoral, isso ainda em 2010. Então, a gente está falando de um processo de 12 anos atrás, né? Bem antigo, e a relatora deste processo
foi a ministra Luciana Lócio, minha colega e amiga, a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Tribunal Superior Eleitoral na classe dos juristas, que é a classe que eu ocupo. Eu tive a honra de sucedê-la, sou a segunda mulher. E na época o tema era muito novo. E ninguém sabia se existe essa figura típica, abuso do poder religioso. A gente olha na legislação e não encontra. A gente encontra a expressão abuso do poder de autoridade. Isso está lá. Mas abuso do poder religioso não havia nenhum sinal de que aquela figura existisse. E aí vinham perguntas mais profundas. Será que candidatos e candidatas, candidaturas vinculadas a algum tipo de segmento religioso, essas candidaturas têm alguma vantagem comparativa substancial a ponto de quebrar a normalidade de um processo eleitoral? Será que o só fato de pertencerem a uma comunidade religiosa, de frequentarem uma comunidade religiosa, de receberem o apoio dos membros integrantes dessa comunidade religiosa, será que isso configuraria uma vantagem comparativa tal a ponto de dizermos que a normalidade do pleito foi quebrada, que é impossível concorrer com paridade de armas com aquelas candidaturas? Eram perguntas que se colocavam. Será que o aumento no número de representantes dessas comunidades religiosas nos parlamentos, em especial no primeiro momento nas assembleias estaduais, isso era a prova de que há sim uma vantagem comparativa que torna a disputa assimétrica e desigual a ponto de justificar a intervenção da justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral não pode intervir se não houver quebra da normalidade. O pressuposto da legitimidade dessa intervenção seria a quebra da paridade de armas. E essas eram perguntas que se colocavam, e são perguntas intrigantes, né? E quando a gente fala de poder político, quando a gente fala de cadeiras, quando a gente fala de representatividade de grupos sociais, a gente sempre tem que lembrar que para as nossas esferas de poder não serem homogêneas, para elas serem representativas dos diversos segmentos sociais que compõem a nossa vida, alguém vai ter que sair para alguém entrar. Então é sempre uma disputa muito aguerrida. E falo isso não apenas em relação à representatividade de membros de comunidades religiosas nos parlamentos. Vamos falar de mulheres também. Quando a gente reivindica a vaga para mulheres, algum homem tem que sair para que a gente possa entrar. O cobertor é curto, não é, Edna? Então, quando falamos de representatividade, a briga é muito grande, porque para alguém entrar, alguém sai, né? E esse tema foi um tema que me despertou uma paixão enorme. Por quê? Porque finalmente a maldição do meu papai se desfazia. Vai ser possível ganhar dinheiro com os meus estudos de liberdade religiosa. Existem consequências práticas muito relevantes na nossa vida profissional, de todos nós, cada um nas suas áreas. O debate em torno da liberdade religiosa. Em 2010 eu experimentei esse gostinho de unir o amor que tenho pelo direito eleitoral com o amor ainda maior e mais antigo, mais consolidado, né, Edna? Então não era aquela paixão de verão, pelo debate em torno da liberdade religiosa. E vejam que interessante, doutor Daniel, eu sempre falo isso. Todos e todas que são do ramo do direito sabem que a nossa Constituição de 88 bebeu muito na fonte da Constituição portuguesa. A Constituição vieram de lá, da Constituição portuguesa. E a Constituição portuguesa, ela tem um dispositivo que proíbe que partidos políticos tenham nomenclatura ou simbologia religiosa. Lá, por norma constitucional expressa, isso não é possível. Em Portugal não vai existir o Partido Social Cristão, porque por norma constitucional expressa, partidos políticos não usam nomenclatura e simbologia religiosa. Num indicativo importante daquele documento constitucional, de uma tentativa mínima de separar o processo político eleitoral da fé, da religião, que não se confunde com igreja enquanto instituição. A instituição religiosa é uma coisa, o fenômeno religioso e a fé são outras coisas. Lá nós temos essa norma. Vamos à Constituição brasileira. Tem algum indício na nossa Constituição de que política e religião não se aproximam?
não caminham juntos? Não podem se imbricar em alguns momentos? Não. A nossa Constituição não copiou esse dispositivo da Constituição portuguesa. Poderia ter copiado e não copiou. Todas as normas base do nosso modelo representativo estão lá na Constituição, tudo está lá. E não há nada que diga que religião e política, em algum momento, não se interseccionam. Nada. Numa típica situação de um silêncio constitucional eloquente. Não é uma omissão, é uma opção deliberada por não impor limites. Tudo que há na Constituição é a plena liberdade religiosa, de crença, de culto e liberdade organizacional das igrejas. E o que há também na nossa Constituição é que ninguém pode ser privado dos seus direitos fundamentais em função da sua crença religiosa. E isso está lá, muito expressamente. Bom, se a nossa Constituição já diz que o fenômeno religioso foi tido como indiferente em tema de balizas do processo eleitoral, a nossa Constituição entendeu que o fenômeno, o fator religioso foi indiferente. O que diz a nossa legislação eleitoral? Nós temos duas normas que se aplicam, e agora volto a dizer, às instituições religiosas. Não a fé, não a religião, mas as instituições religiosas. A primeira norma diz que entidades religiosas não podem doar para campanha. Mas, no fundo, o que a lei diz não é isso. O que ela diz é que pessoa jurídica nenhuma no Brasil doa. E como entidade religiosa é uma pessoa jurídica, naturalmente ela também não doa. Então, vejam que é uma norma que não é direcionada especificamente para as instituições religiosas. Não, ela se destina a toda e qualquer pessoa jurídica. Antes, no nosso regime antigo, quando pessoas jurídicas doavam, igrejas já não doavam, como sindicatos também não doavam, como associações esportivas também não doavam. Aí sim você tinha uma norma destinada especificamente a instituições religiosas. Hoje não. Eu tenho uma norma geral, que é o que a gente chama de religiosamente neutra também. E a segunda norma, que só existem duas, é aquela que diz que não é possível ter propaganda eleitoral dentro de bem de uso comum. E nenhum bem de uso comum pode ter propaganda eleitoral. E como os locais de celebração religiosa pela lei civil se qualificam como bem de uso comum, lá dentro não pode ter propaganda. Vejam que as duas normas da nossa legislação eleitoral não se dirigem às instituições religiosas, ao fenômeno religioso e até o fator, uma repetição da nossa Constituição, que também não trouxe qualquer disciplina específica sobre isso. O que autoriza a conclusão de que eu não posso, eu não tenho elemento constitucional idôneo, eu não tenho elemento normativo idôneo para tratar o fenômeno religioso de forma mais gravosa que outros fenômenos existentes na nossa sociedade. E é daí que entra a conceituação dos grupos religiosos como grupos de interesse. Como tantos outros que existem na nossa sociedade e que têm uma agenda. Tem uma agenda? Tem uma agenda de política pública. Tem uma pauta moral? Tem também. Como vários segmentos da sociedade civil também tem. Eu tenho um movimento feminista, eu tenho um movimento ruralista, eu tenho um movimento de segurança pública, um movimento negro, LGBTQIA+. São diversos segmentos da nossa sociedade que legitimamente aspiram se ver representados nos órgãos de poder. Nenhuma ilegitimidade nisso. Alguma ilegalidade também não. Porque se eu tratar o movimento religioso, grupo de interesse, de uma forma mais onerosa, aí sim, eu estou dando um tratamento oneroso que a Constituição não me sinalizou. E mais, eu estou restringindo direitos em razão de crença religiosa, que é algo que a Constituição expressamente proíbe. E é nesse caminho que essa temática se colocou perante o Tribunal Superior Eleitoral. Não foram um nem dois, foram vários processos em que essa temática se colocou. Tive a oportunidade de atuar na condição de advogado em vários desses processos, inclusive no último deles, que me trouxe um aspecto muito interessante esse caso, sou público geral, que era um caso
da Bahia, e a Bahia tem uma pluralidade acentuada, e é bom que assim seja, e era um candidato de uma determinada denominação religiosa, e que usava a sua denominação religiosa no nome de urna. Então, era fulano da não sei o quê, né? Da denominação, contra o Beltrano de outra denominação. E um imputando ao outro o uso indevido da fé como um instrumento de alavancar candidaturas. O que mostra um deslocamento para o Poder Judiciário do próprio dissenso interconfessional, que é natural de uma sociedade plural e rica, e que protege as diferenças. Não é? E, evidentemente, que a situação de suposto abuso não foi reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que não tem reconhecido a existência desta figura típica no abuso do poder religioso. O Tribunal entendeu que não há. E me lembro de uma passagem do ministro Alexandre de Moraes, em que ele diz o seguinte: se eu, a revelia da lei, começar a criar figuras de abuso do poder religioso, por que não amanhã o abuso do poder paternal? Por que não amanhã o abuso do poder acadêmico? Professores também exercem algum tipo de ascensão. Por que não amanhã o abuso da liderança de influenciador digital? São pessoas que dialogam com milhões e milhões de pessoas e que têm as suas postagens, inclusive, quantificáveis em dinheiro. E é muito dinheiro. Elas vão perder o poder de se posicionarem na arena política? Um líder religioso pode pedir voto? Pode. Fora do templo, que é o bem de uso comum. Fora de lá ele pode, porque fora de lá ele é um cidadão. Ele é um cidadão como outro qualquer. Ele não é um cidadão de segunda categoria. Pode terminar a celebração e ir para a porta, distribuir santinho? Pode. Porque a porta é uma via pública. Qualquer pessoa pode estar lá e aproveitar aquela aglomeração. Eu sempre me lembro que em 2014, Copa do Mundo, a então senadora Marina Silva estava criando Rede, o partido Rede, e os seus apoiadores voluntários iam para os estádios, porque eram lugares de muita gente, concentração, para colher apoiamento, assinatura. Eles se aproveitavam daquela concentração de pessoas num lugar que é público, numa praça que é pública, qualquer um podia estar lá para pegar apoiamento. Um líder religioso pode estar com um santinho, que é instrumento regular de campanha? Pode, por que não poderia? Ele perdeu a condição de cidadão exclusivamente por professar uma crença? E eu termino, que agora meu tempo já estou quase estourando aqui, Flávio, que uma coisa que a gente vê muito, doutor Daniel, em alguns julgados que envolvem essa temática, é um fenômeno, Edna, que eu cunhei em 2 trabalhos que publiquei sobre a matéria, sobre o mito da vulnerabilidade do fiel. É muito comum a gente analisar alguns julgados sobre a matéria e perceber uma tentativa de tratamento mais oneroso dos agrupamentos de origem religiosa, porque os grupos podem existir em função de diversos valores, inclusive os religiosos, né? E algumas alegações que a gente percebe são as seguintes: a relação entre a autoridade religiosa e o aderente é uma relação de hierarquia, é uma relação de confiança, e aí o caminho começa a ser mais sinuoso, né? É uma entrega espiritual, é uma relação de dívida espiritual, há questões transcendentais envolvidas, tudo isso para chegar naquilo que eu cunhei de mito da vulnerabilidade, para dizer que realmente a relação entre membros de uma comunidade religiosa é uma relação qualificada e diferente, a ponto de justificar a revelia da Constituição e da lei um tratamento mais severo para as pessoas integrantes dessa comunidade, partindo-se da premissa de que esta posição dos fiéis os coloca numa especial situação de vulnerabilidade. E aqui, com todo respeito, quando eu digo isso, no fundo, o que eu estou dizendo é que as pessoas que creem, as pessoas que aderem a qualquer uma denominação religiosa, elas perdem a condição de se conduzirem, de fazerem escolhas em bases racionais. E é só por essa premissa, que não é dita, mas está pressuposta, é que se justificaria um tratamento mais protetivo do Estado, porque aquela pessoa, em razão da sua orientação religiosa, não saberia fazer escolhas de política pública, por exemplo, exclusivamente pela sua crença, e com todo respeito. Esta pré-compreensão do fenômeno religioso como um fator de alienação individual
é incompatível com o Estado laico, que pressupõe a neutralidade dos agentes estatais. Os agentes estatais são neutros, eles não são hostis ao fenômeno religioso. Não é o Estado de confessionalidade negativa. O Estado laico não é antirreligioso. Ele não pode validamente estabelecer a premissa de que aderentes de uma determinada religião perdem a capacidade de fazerem suas escolhas em base racionais. Porque se assim não for, todo e qualquer outro tipo de intervenção estatal sobre a vida e as escolhas individuais daquelas pessoas se legitimará. E essa é uma invasão estatal na esfera individual de cada um que não encontra fundamentação razoável, legítima e idônea na nossa Constituição da República. Então, feitas essas premissas, e arrematando a minha fala, Edna, e aqui quero fazer um registro especial de agradecimento a você na condição de presidente da ANAJURE. É com muita alegria que sou testemunha de um Tribunal Superior Eleitoral aberto ao dissenso interconfessional. O Tribunal Superior Eleitoral é um órgão que reconhece a importância do fenômeno religioso e, mais do que isso, a importância da pluralidade e do respeito e da tolerância entre todos como um pressuposto da própria pluralidade que desejamos, né? Ouvir o contrário, respeitar as diferenças, respeitar a importância do fenômeno religioso na própria busca pela felicidade individual, são premissas que o Tribunal Superior Eleitoral tem adotado em todos os seus julgados. E é nesse cenário de progressivo reconhecimento da importância social do fenômeno religioso que, recentemente, há 3 semanas, né, Edna, o Tribunal Superior Eleitoral abriu as suas portas da sua casa, e eu, na ocasião, Edna fez um discurso muito substancioso, e eu também, na ocasião, tive a oportunidade de registrar a minha alegria, porque nós que militamos em liberdade religiosa, sempre esperamos que o judiciário abrisse suas portas para a pluralidade interconfessional, para que todas as denominações pudessem estar ali, num espaço de interlocução institucional, de diálogo institucional, de reconhecimento de pluralidade. E naquele momento, o Tribunal Superior Eleitoral abriu as suas portas e fez convite para quase todas as denominações religiosas, para que pudessem estar lá, selando um acordo cujo objeto era mínimo minimoro e acho que difícil de ter divergência. O objeto do acordo era sobre paz e tolerância, algo que quero crer nenhuma religião seja abertamente contra esses 2 valores que são valores básicos da civilização e da nossa sociedade. E foi com muita alegria, e aqui registro os agradecimentos também em nome do Tribunal, Edna, que recebemos a ANAJURE nesta oportunidade, na condição de player relevante das instituições judiciárias brasileiras, e isso reposiciona e confere a esta entidade o patamar que ela merece pela importância do seu trabalho e pela representatividade. Tudo a revelar que, sim, hoje o ambiente é de pluralidade, é de respeito, é de reconhecimento da importância do fenômeno religioso, e o Tribunal Superior Eleitoral, em suas invariáveis decisões, sejam jurisdicionais, sejam administrativas, é um garante da importância da religião, da importância da fé, da importância da pluralidade e do respeito a todos. Muito obrigada.